Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conexão RVC, seu programa que fala bastante de política, ainda mais neste ano de 2020, ano de eleições municipais, trazendo sempre convidados com muito conteúdo para acrescentar aqui no nosso bate-papo. E hoje recebendo o ex-prefeito de Pindamonhangaba, prefeito por 4 mandatos, Vitor Ardito Lerário. Tudo bem? Prazer recebê-lo. Eu que agradeço esse convite de estar com você aqui na televisão, aqui na nossa cidade. A gente fica muito feliz. Obrigado mesmo pelo convite. Foram 4 mandatos. 4 mandatos, 4 né? mandatos. Na época, a gente foi vereador, depois a gente veio prefeito, eu não podia ser prefeito. A gente colocou o Chesco como prefeito e a gente foi ser secretário de obras. Depois eu voltei prefeito, né? E com isso a gente fez 4 mandatos de prefeito. Então deu para trabalhar bastante, continuar as obras, né? Porque quando você, uma vez só prefeito, não dá para terminar uma obra ou começar outra, fica difícil. Quando você tem assim um projeto, você tem que olhar, enxergar 20 anos na frente, 10 anos na frente, lógico, e o dia a dia. Mas tem que enxergar um pouco na frente, porque você não faz uma grande avenida, você não faz uma grande galeria, fica difícil. Então a gente, quando ganhou a primeira vez, eu não sabia o que era a prefeitura. Eu fui convidar o doutor Ortiz de Taubaté, ele veio como meu secretário de planejamento, né? Cabeça espetacular, me ajudou muito, né? E então eu fui buscar um prefeito numa cidade grande e fui buscar um prefeito numa cidade pequena, que era o Chesco, que o Chesco foi prefeito em Roseira, e os dois vieram me ajudar. Um foi secretário de obras, o Chesco, e o Ortiz foi planejamento. Quer dizer, montar o time é muito importante, né? A gente vai falar sobre isso, mas antes, tudo começou como vereador. Como vereador, 82 a 89, naquela época eram 6 anos. 6 anos, como é que foi essa fase? Olha, difícil, porque naquela época, como vereador, nós tínhamos, né, o doutor Jamil, nós tínhamos o Paulo Ramos Melo, né, nós tínhamos pessoas eloquentes, sabiam falar, né, sabiam falar bastante, e a gente não saiu da Fazenda Mombaça, né, e ganhou para vereador, foi o 5º vereador, né, mais votado na época, né, e a gente começou a aprender o beabá da política, que começa na Câmara Municipal, né, então através da Câmara, naquela época eram 13 vereadores, né, 11 vereadores do MDB e 2 da Arena, que era o Edinho de Rico e o Paulo Ramos Melo, e o resto tudo é MDB. Então o João Bosco era o prefeito e a gente acompanhou o João Bosco na trajetória dele. E como que se deu essa mudança, né? O Vitor agora será o candidato a prefeito e depois vem a primeira vitória. Como é que foi isso? Aí nós conversamos com o Geraldo Alckmin, né? O Geraldo Alckmin naquela época, ele era deputado, então nós conversamos com o Geraldo e perguntamos, né, se ele seria o candidato ou não. Ele falou, não, você pode sair candidato, você pode sair, eu poderia ser vice do Geraldo. Ele falou, não, eu não vou ser, vai ser você. Isso foi decidido assim nos últimos dias, né? Nós fomos num restaurante, né? E ali no restaurante nós decidimos. E aí nós escolhemos o doutor Morgado, que é cunhado do Geraldo. O doutor Morgado foi meu vice, médico, né? Foi muito bom comigo, bacana mesmo, foi excelente pessoa, né? Aí nós começamos o trabalho. Aí veio essa montagem do time que eu falei, né? Time. Prefeito Ortiz de Taubaté, veio o Chesco, começou a montar uma equipe. Porque quando você começa uma coisa nova, você não sabe como é que é. Dia 1º eu comecei a trabalhar. Aí nesses 4 anos nós fizemos 1.500 obras. Nesses 4 anos, porque a cidade estava assim, abandonada, não tinha quase esgoto, não tinha quase água. Para você ter uma ideia, Santa Cecília, Delta, Beta, Jardim Heloína, Cidade Nova, Maricá, do lado de lá da Dutra, Jardim Regina, Bairro das Campinas, Goiabal, Xangri-Lá, não tinha esgoto nem água. Cruz Pequena, Cruz Grande não tinha água, a Cerâmica não tinha água, os bairros naquela região, né, não tinha água. Então nós fomos levando água porque nós temos um xisto pirobituminoso no subsolo e mistura fossa com água, né? Então eu fui na casa de uma pessoa, né, quando eu pedi voto, ela falou assim, você vai tomar um cafezinho comigo, né? E uma pessoa que está viva, ainda amiga da gente, né, me deu um cafezinho, mas horrível, gosto horrível, fossa com água, porque naquela época não tinha água encanada ainda, né? E a gente tomou aquele café e aquilo chamou a atenção. Falei, puxa vida, como é que pode tomar um café todo dia desse? E o caminhão da prefeitura ia no bairro das Campinas levar água, o Brás, nós tínhamos um caminhão-pipa, levava água no bairro das Campinas. Aí nós fomos atrás, e era uma briga dura, porque aí eu passei para o PSDB, que na época eu era MDB como vereador, depois passei para o PSDB. Em São Paulo, o governo era PMDB, MDB, e era difícil, era retaliação, segurava, não deixava. Aí eu contratei uma firma, fiz o projeto, fui buscar água no Santa Cecília e levei até
até o bairro das Campinas. São Paulo era o Fleury? Era o Fleury. Fleury, era governador. Difícil, governador. Era, né, um enfrentamento, né, com o Geraldo, né, com relação à política PSDB e MDB. E o Quércia também, né, era contra. Né? Mas então, a água hoje é boa, ou não? Boa, a Sabesp hoje é uma cidade exemplo no Vale do Paraíba. Né? Hoje, praticamente, nós temos quase que 100% de água e 100% de esgoto coletado e tratado. 3 lagoas de tratamento. Nós temos uma lagoa no Araretama, nós temos uma lagoa de tratamento na Boa Vista, ali embaixo, no Crispim, e outra lagoa lá em Moreira Sé. Então, o esgoto de Pinda, 90%. Esse foi o grande desafio do primeiro mandato, ou não? E buraco, né? A população se revolta quando você faz buraco, você faz lama, né? Poeira. O doutor Caio Gomes Figueiredo, né, até a esposa dele é prima da minha mulher, quando ele foi prefeito na cidade, e ele, como era um médico sanitarista, ele foi na guerra na Europa, né, e ele veio com essa cabeça de fazer esgoto na cidade. Né, e ele começou esgoto em Pindamonhangaba, e naquela época era tudo na picareta, não tinha nem máquina. Ele perdeu a eleição para o João Bosco por causa disso. Fez buraco na cidade e a população ficava brava com os buracos na porta de casa. Né, e o doutor Caio, mas ele fez um bem para a cidade, que foi o primeiro esgoto, a companhia Veloso, naquela época, que fez esse esgoto. E depois, logicamente, a Sabesp assumiu, a Sabesp foi atrás. Então, a prefeitura fazia a obra, eu fazia a obra, pedia, né, para a Sabesp o projeto, os canos, e a gente fazia a obra com funcionário da prefeitura, não empreiteira, funcionário da prefeitura, que era mais barato. Então, a prefeitura executava todo o serviço. E depois a Sabesp creditava para a gente, por exemplo, eu devia, né, das escolas água e esgoto, e a Sabesp creditava na conta, né, da prefeitura um dinheiro. Quando eu saí da última vez, ficou em 400 mil reais, estava na conta ainda em haver da Sabesp. Então a Sabesp é parceirona, parceira mesmo, sabe o que está fazendo com água, né, esgoto. Para você ter uma ideia, o Vilagem de Paineira, que é um bairro bom, né, um dos melhores bairros de Pinda, não tinha esgoto. A prefeitura foi lá e fez. A Sabesp deu o projeto e nós fomos lá, fizemos. O Araretama não tinha esgoto, fomos no Araretama fazer esgoto. Então hoje, Pindamonhangaba até recebeu um prêmio verde e azul com relação à qualidade, né, de água e de esgoto. Então é importante a gente falar né, com relação ao meio ambiente. Né? O meio ambiente é uma coisa muito delicada, as pessoas têm que entender o que é água e esgoto. Água e esgoto é uma coisa que no Brasil é pouca gente que faz, porque água e esgoto muitas vezes não dá voto, né? É demorado. Mas foi interessante essa história do cafezinho que mudou tudo, né? Ah, não, o cafezinho me chamou a atenção. Se não fosse o cafezinho, lembra o nome dela ou não? É a Dona Maria, ela mora no Maricá. A gente vai para um rápido intervalo, o Vitor vai continuar com a gente por mais 2 blocos ainda, para falar muito sobre a cidade de Pindamonhangaba, os demais mandatos. A gente falou um pouquinho do primeiro, né? Mas tem mais 3 pela frente. A gente volta daqui a pouquinho, o Vitor continua com a gente, ex-prefeito de Pindamonhangaba. Um rápido intervalo, então, continue com a gente. Na volta, Conexão RVC segue falando de Pinda, lógico, de olho nas eleições. Estamos de volta com Conexão RVC, falando bastante de política, ano de 2020, ano de eleições municipais, recebendo grandes personalidades aqui no nosso estúdio. Hoje o nosso convidado é o ex-prefeito de Pindamonhangaba, Vitor Ardito Lerário. O Vitor foi prefeito por 4 mandatos. Vitor, eleição municipal é diferente, né? Uma coisa mais raiz, você encontra com os seus adversários políticos na rua, a população te cobra, a população te abraça, quer tirar foto. É diferente uma eleição municipal, né? Mexe com todo mundo. Hoje com as redes sociais, né? É violento, né? Filma a gente, conversa com a gente, tira uma selfie, quer conversar, quer dar um beijo, quer abraçar, porque a gente, como foi 4 vezes, a gente prestou muito serviço pela cidade. Então a gente fez um favor para um, fez um favor para outro. Com relação ao bairro, a gente fez a água, fez o esgoto, fez a creche, fez o centro comunitário, fizemos 50 centros comunitários. Na zona rural, fiz 55 pontes de concreto, porque antigamente, quando chovia, as pontes iam embora, que eram de madeira. E eu falei, não é possível. Aí eu falei com o doutor Ortiz, doutor, eu preciso de um projeto, né, para fazer todas as pontes de concreto. Aí nós pegamos os funcionários da prefeitura, cada ponte, 250, 350 sacos de cimento. Cada 15 dias uma ponte estava pronta, né? Fizemos todas as pontes. Hoje nós estamos procurando o rio para fazer ponte. Não tem mais ponte de madeira. Está tudo pronto.
Com isso, eu já dormi, como cidadão, eu mexo com fazenda, eu já dormi do lado de lá da ponte, né? Que a ponte tinha ido embora. Então a gente sabe, quem mora na zona rural, para fixar o homem ao campo, precisa de infraestrutura na zona rural, né? As estradas têm que ser boas, tem que ter eletricidade, nós temos que ter as pontes é crucial. Então nessa época de chuva, né, é uma coisa delicada. Aí eu conversei com o doutor Ortiz, porque nós tínhamos muita enchente, no mercado de Pindamonhangaba pegava 1 metro de água, ali no Márcia Cristina, aquele prédio que tem ali na rua, que vem ali, que vai para o mercado, o Márcia Cristina pegava 1 metro d'água. Puxa vida, como é que nós vamos fazer? O doutor Ortiz falou, vamos começar a fazer galeria, né? E galeria é uma coisa, é muito difícil e muito cara a galeria. Então nós fizemos do mercado, fomos lá na Galega, fizemos um túnel, né, 4 metros de profundidade, viemos até a Galega e levamos a água embora. Tirou toda a água da Isso era uma das especialidades do Dr. Ortiz, né? Fazia muitas galerias, fez canalizações, enfim. Aí nós fomos ali do lado do cemitério, fizemos uma galeria que pegou lá nos Padre Branco e veio até aqui a Aerofísica, né? Uma galeria 11 metros de profundidade, tudo com funcionário da prefeitura, porque a gente não tinha dinheiro, se fosse contratar aquela obra, a gente não tinha o dinheiro para fazer. Então nós fomos lá, fomos fazendo 2 tubos, né, de 1,50 m, e depois eu entrei dentro desse tubo, né, para verificar, eu e o Valtinho morreu, coitadinho, mas e esse tubo estava cheio de areia, com metade de areia. Aí nós contratamos 2 pessoas pequenas, que pegamos um tambor de 200 litros, cortamos o tambor no meio, pusemos 4 rodinhas, eles ficaram 2 meses tirando areia de dentro do tubo, porque o tubo enchia de areia e a água não saía direito, né? E hoje, graças a Deus, não temos mais enchente. Só ver que choveu no Brasil, quantas cidades se perderam, quanto Belo Horizonte, calamidade. Quer dizer, na falta de recurso tem que usar a criatividade, né? Criatividade. Para poder resolver a situação. Então foi resolvido. Aí porque a galeria, eu fui inaugurar a galeria, né, ali que nós fizemos do lado do cemitério, tinha 5 pessoas, né? Quando você faz uma ponte, tinha 500 pessoas. Quando você faz uma escola, tem lá 200, 300 pessoas. Então a obra enterrada, né, é difícil, gasta-se muito dinheiro, mas hoje Pindamonhangaba praticamente tem um outro pontinho que tem que arrumar, mas está saneado. Zona rural a gente pôs muito tubo, a gente fez as pontes, e também a habitação é uma coisa tão delicada. É isso que eu queria perguntar para você, aproveitando o gancho. Onde você passa em Pinda, o que te dá mais orgulho? Poxa, isso aqui fui eu que fiz, foi na minha gestão. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, as enchentes foi maravilhoso, a gente vê que não tem mais enchente, mas a Casa Popular está dentro da alma da gente, né? A gente dá o bem-estar para aquela população mais humilde, porque quem ganha um salário mínimo e quem é humilde, minha gente, ele não tem culpa, muitas vezes, né, de não ter uma cabeça boa, porque se ele tivesse cabeça boa, ele não estaria ali. Então a gente tem que dar apoio, a autoestima dele tem que ser levantada. Então nós fizemos 5.000 casas. Eu fiz no Araretama, na Nova Esperança, eu fiz o Arco-Íris, eu fiz as casas com a Dona Aparecida Abreu, 120 casas, o social do social, né, as pessoas mais humildes. Nós fizemos 1.000 casas para os funcionários da prefeitura, eles ganharam a casinha dele. Nós fizemos o Castolina, nós fizemos o Moreira César, o CDHU, nós fizemos com o padre Geraldo Azeredo e nós deixamos 1.000 lotes prontos lá para fazer no Liberdade, em Moreira César. E trouxemos 1.536 apartamentos que é no Bem Viver, lá no Araretama. Bom, com isso, a gente fazia as pessoas trabalhar. Ele tinha que trabalhar 1.200 horas, ele não sabia qual é a casa dele, ele tinha que trabalhar as 3 pessoas e fazer 1.200 horas. Trabalhava para todo mundo, porque se você fala qual é a casa dele, ele capricha na casa dele. Exatamente. Né? Então, mas eu não sei trabalhar, vai peneirar areia, eu não sei trabalhar, vai carregar bloco. E com isso nós fizemos 5.000 casas, tiramos todas as favelas. Na Vila São João, lá em Moreira César, na Vila São João, na Vila São Benedito, tinha uma favela, a favela do Inferninho, né? Tinha 36 casas na beira do rio Palafitas, né? Gente muito humilde mesmo. Aí eles foram, fizeram a casinha dele lá em Moreira César, eu estou em Moreira César. Então tiramos as favelas. Agora tem que ter sempre fazendo, não pode parar de fazer casa. Tem que estar sempre fazendo casa. E a gente ajudou muito, muito essas pessoas, né? A gente dava areia, eles davam cimento. Aí, quanta coisa foi feita com relação à cidade. Calçada. Você dá o cimento e a prefeitura faz a obra. Você dá o cimento e a prefeitura, 10 metros, 10 sacos de cimento. Não quero dinheiro, eu queria o cimento. Você compra o cimento e a prefeitura ia buscar. Peguei 150.000 sacos de cimento. A população participou bem disso? Muito. Teve um interesse? Muito, muito. Eu ia à noite no bairro... Quer dizer, não é só jogar para a prefeitura, é participar também, né? Porque você falou uma coisa interessante, é o seguinte, a população, se você faz uma calçada de concreto, essa porcaria de concreto, você pagar,
Você pagou o concreto, é seu, né? Então, se eu quebrar, eu entrar com o caminhão, quebrar, eu paguei isso aí, né? Então, sabe por que eu fiz calçada? Eu tinha um amigo, estava passando em frente ao Vilagem Paineira, ali não tinha calçada. Caiu um pau de eucalipto num caminhão, bateu na cabeça dele e matou. Se tivesse calçada, ele não tinha morrido. Para a Cidade Nova, morreu muita gente na beira da pista também. Então, a gente prestou atenção, falou, vamos fazer calçada. Então, a gente ia à noite no bairro, chamava a população vinha e levantava a mão quem queria fazer calçada. Se quisesse calçada, 10 metros, 10 sacos de cimento, 20 metros, 20 sacos de cimento. A prefeitura dava pedra, areia e mão de obra. E fomos fazendo. Se você não quisesse a calçada, eu pulava a tua casa. Pulava a casa do outro. Então, depois, os vizinhos brigavam com ele, fazia a calçada. Ou ele voltava e dava o cimento e a gente fazia. 120 mil sacos de cimento. Hoje você pode ver. E junto com as calçadas nessas avenidas, nós fizemos a ciclovia, não ciclofaixa. A ciclofaixa é perigoso. A bicicleta pode cair, o ônibus passa na cabeça da pessoa. E você vê para Moreira César, 2 pistas, mais ciclofaixa. Ciclovia. Para Cidade Nova, ciclovia. Para Aretama, ciclovia. Entrada de Moreira César, ciclovia separado. É mais caro? É mais caro. Mas a segurança é muito grande. Muito mais. Inclusive, no centro da cidade, não é nem crítica, mas teve o recapeamento, né, agora recentemente, e no viaduto de acesso, né, tem ali uma ciclofaixa. É muito perigoso, até porque descida, exatamente. Eu acho que inoportuno, né? Fica aqui só uma... Nós comentamos isso. Uma questão de opinião, né, para quem está passando por ali todo dia. A gente vai para mais um rápido intervalo. Aí, o último bloco, vamos falar um pouquinho sobre o futuro da cidade, o que o Vitor pensa hoje sobre Pindamonhangaba, vem de 4 mandatos. Pré-candidato a prefeito? Pré-candidato. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, então, aqui na sequência do Conexão RVC. Então, não saia daí, um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta com o Conexão RVC para o nosso último bloco. Passa rapidinho o nosso programa. Quando o papo é bom, né? Vai voando o Conexão RVC, falando bastante de política. Esse é ano de eleição, hein, gente? Eleições municipais em outubro. A população vai às urnas escolher prefeito, vereadores, e a gente está trazendo aqui, principalmente pré-candidatos a prefeito de Taubaté e Pindamonhangaba. Vitor, então, confirmando, pré-candidato a prefeito de Pinda, pelo PP, né? PP. Com energia, com gás, com vontade de continuar. E é interessante... O que te motiva? O que você falou é uma coisa interessante. Tem muita juventude vindo do meu lado. Candidatos jovens, né, 18 anos, 17 anos, tem 30 mil seguidores, 20 mil seguidores nas redes sociais. Então, a gente fica, assim, até bonito a gente conversar com um jovem, né? Porque esse jovem novo é outro estilo de jovem, é um jovem que está na internet, fazendo aí as redes sociais, conhece tudo, tem acesso a tudo. É maravilhoso esse jovem de hoje. Na nossa época, né, nós tínhamos a máquina de escrever, hoje, né, você tem o... Tinha que mandar carta até chegar, correio, né? Demorava 1 mês, 2 meses, 3 meses para chegar. Hoje você fala com o Japão, com a China, no Zap, né? Então, eu tenho 2 filhos que moram lá fora, né? Tem um médico que é cientista nos Estados Unidos, o Antônio, ele estuda o DNA do câncer, né, em Ann Arbor, né? Está há 10 anos, hoje ele trabalha para o Exército Americano. E a minha filha é faculdade de moda, fez design de moda, casou com o alemão, está 20 anos lá. Né? Então, a gente tem esse acesso... Conversa pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Todo dia a gente está conversando, né? Então, essa tecnologia de ponta, esse jovem de hoje, tem tudo na mão, não tem nem mais biblioteca, não precisa nem ler jornal, ele lê tudo na internet. Isso, né? Motiva você a continuar. Quando eu entrei na última vez agora, eu mandei pôr a fibra ótica em toda a cidade. Nós temos 70 quilômetros de fibra ótica. E mandei pôr computador em todas as escolas da prefeitura, né, com as telas digitais. Porque é bacana a criança já ter acesso. Porque hoje não tem mais emprego sem você entender, né, de computação. Você pega o supermercado, você pega... Né, então fica difícil hoje o emprego. Então a criança já tem que pôr a mão na máquina e começar...
crescer. Então, antigamente a gente fala, olha, vamos correr que atrás vem gente. Hoje sim, vamos correr porque na nossa frente já tem muita gente. Tem muita gente. Né? Mudou. Futuro de Pinda, o que você pensa? Analisando esse período, né, desde a última eleição, de lá para cá, você parou, sentou, analisou, o que dá para fazer de diferente? Olha, eu trouxe 70 indústrias para Pindamonhangaba. Fui na Noruega, na Itália, na França, na Espanha e no Japão buscar indústria. Fiz 3 distritos industriais, 3 distritos. Aí nós precisamos fazer o serviço. Aí trouxe os hotéis, trouxe, né, para cá, para Pindamonhangaba, o shopping, trouxe o Poupa Tempo, trouxe os supermercados, né? Então vieram os serviços. E agora está na hora de fazer a cidade crescer. Tem que fazer mais distritos industriais, tem que trazer mais indústria para a nossa cidade, tem que ir atrás. Não adianta sentar e esperar cair, porque não vai vir para Pindamonhangaba, né? Então você vai em São José, você vai em Taubaté, eles são potentes, têm muito mais dinheiro, então a gente precisa trazer emprego. É difícil um pai de família sem emprego, né? Então eu acho que o desafio agora, lógico, a infraestrutura está pronta, a cidade está organizada, trouxemos 70 obras do governo federal, o governo federal me deu 70 obras para Pindamonhangaba. Então a cidade está estruturada com equipamentos, né? Agora nós precisamos fazer mais emprego, né? E pegar esse jovem e fazer esse jovem trabalhar, porque é difícil o primeiro emprego, é um desafio para o jovem. O jovem, coitado, fica aflito para poder fazer o primeiro emprego, né? Então a gente precisa ir atrás, trazer mais, né, energia, né, mudar o conceito. Os 3 pontos, saúde, educação e segurança, ainda são os principais, olha, acrescentando a geração de empregos, né? O primeiro hoje, né, que a gente tem noção, que a gente acompanha, é saúde, e o segundo é segurança. Isso é terrível. Por exemplo, saúde 50%, seguranças 30%. Né? Mas é calamidade a saúde. A gestão saúde que é difícil. Tem que entender muito de gestão de saúde. Né? Eu trouxe 3 UPAs para a cidade, 2 estão paradas, não pode. UPA é muito importante, atendimento 24 horas para a cidade. Então a gente tem que fazer um trabalho em cima da área de saúde, né? Fazer um trabalho para organizar melhor. Tem 10, 12 mil pessoas na fila para consulta, tem pessoas aí, 5, 6 mil pessoas, oftalmo, tem problema de oftalmo, remédio, não pode faltar remédio, coitadinho, o cara que ganha um salário, como é que ele vai comprar remédio? E ele não pode ficar 15 dias sem remédio. Então o esforço agora é organizar, o distrito de Moreira César é pujante, nós temos áreas no distrito que dá para fazer, lógico, mais distritos industriais, e a gente tem condições de fazer mais casas. Então a prioridade primeiro é o emprego. O emprego vai ser, se Deus quiser, a nossa bandeira, né? Trazer mais emprego para essa população da nossa cidade. Agora, em relação à estrutura, a questão do partido, para coligação, para prefeito pode, para vereador não pode mais, como é que vocês estão trabalhando nisso? Hoje nós estamos, né, olhando de perto, ainda não montamos os partidos, eu estou no PP, né, eu saí do PSDB, fui para o PP, o Pinato, que é o nosso deputado federal, né, que em Brasília, ele está sempre com a gente, nós conversamos bastante, ele está arrumando uma verba para a Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, e é importante a gente falar disso, minha gente, porque hoje não adianta a gente falar, não gosto do político, é a política que muda a cidade, é a política que traz a obra, é a política que vai em Brasília, que vai em São Paulo. Sem a política você não faz a obra. Então não adianta dizer, eu não gosto da política. A política agora, precisa de uma política sadia, uma política de gente que queira trabalhar, que queira fazer. O time tem que ser bom, né? Não pode pôr um amigo lá na prefeitura, tem que pôr o competente. Eu nunca liguei para quem viesse trabalhar comigo o partido. Ele está no partido que ele quiser, pode ser São Paulino, corintiano, não tem importância, mas ele tem que ser competente. A competência faz a diferença. E a relação com o PSDB em nível estadual é boa? Dória, o Alckmin, o pessoal que está em São Paulo, Bruno Covas? Não tem problema. É como era o PT em Brasília, né? Eu consegui 70 obras, né? Até eu brincava, né? Eu ia em Brasília e falei, eu pintei o bico do Tucano de vermelho e quero obra. Tal projeto aqui. Eles me deram 70 obras. Me deram 11 creches, me deram 3 UPAs, me deram quadras, né? Me deram as casas do Araretama, 1.536 apartamentos, né? Então, graças a Deus, a gente tem um acesso fácil. Você encontra o caminho. Você chega em Brasília, Brasília é o Brasil. É o Brasil. Agora tem que saber conversar, tem que saber chegar, né, dar licença. Sapo de fora não chia, né? Você chega lá, bate na porta e vai entrando e vai, né, entrando no céu, né? E a gente consegue o dinheiro e traz. Graças a Deus está aí as obras que a gente trouxe. Muito bem, olha, nosso convidado hoje, Vitor Ardito Lerari, o ex-prefeito de Pindamonhangaba, pré-candidato do PP à prefeitura da cidade, foi prefeito por 4 vezes, está pleiteando então o 5º mandato, né? Então,
Estão com energia, com gás para percorrer toda a cidade? Toda, nós estamos conversando, nós estamos andando, conversando com as pessoas, indo nos bairros, e é só alegria, né? A população, né? Ah, você ajudou minha mãe, você ajudou meu filho, você fez isso para mim, você me deu uma perna mecânica, você me deu uma viagem para São Paulo, né? Quer dizer, tem muita história. Se a gente for ficar aqui conversando, a gente pode ficar uns 10, 20 dias conversando da população, porque a população é amiga, o grande povo é bom, o grande povo é amigo. Araretama, Moreira César, qualquer bairro que a gente entra, Goiabal, Jardim Regina, fiz 2 viadutos na Dutra, né, que não tinha, o da Gerdau e do Jardim Regina. Levei, né, o viaduto para lá, hoje, graças a Deus, não morre mais ninguém atropelado na Dutra, porque morria muita gente atropelada. Então tem que olhar aonde é a prioridade, porque sabe, é que nem a dona de casa, qual é a prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. Então tem que escolher quais são as prioridades. Né? O administrador tem que saber. A acessibilidade é da gente, né? Então a gente tem que pegar, como a gente foi criado, né, como família italiana, vou acordar cedo, levanta cedo, vamos trabalhar, né? Sempre cobrando. Eu tomava conta de 11 fazendas para o meu avô, né? E eu com 17 anos tinha 400 funcionários. Então você tem que enxergar um pouco na frente. Quando eu fiz o anel viário aqui na cidade, todo mundo me xingou, para que anel viário? Não tem nem carro. E hoje, se não tivesse o anel viário, a cidade não andava. Então a gente pensou 15 anos na frente, 20 anos na mas frente. tem que ser, né? Tem que fazer uma gestão, não pensando só no hoje, né? O hoje você resolve aqueles problemas pontuais. Que é normal. Mas tem que pensar, não tem jeito. Sempre um bom papo aqui, o Vitor com a gente. Tem muita história para contar. Se a gente for continuar aqui, a gente vai emendar aí o próximo programa, não tem jeito. Vitor, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Pelo contrário, eu que agradeço de coração mesmo, de coração. Obrigado, minha gratidão a vocês. Viu? Muito obrigado a toda a equipe do Vitor. Nosso convidado hoje, encerrando aqui mais uma edição do Conexão RVC. E você que ficou com a gente mais uma vez, agradecendo pela audiência, sempre o Conexão RVC trazendo muitos assuntos voltados principalmente para a política. Muito obrigado você que nos acompanhou e até o próximo programa. Até lá.